reforça isso que eu falei do Corinthians sempre jogar muito defensivamente contra o Flamengo, é que nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, nenhum jogador do Corinthians fez gol. Teve o gol do Rodinei, que foi contra. Mas nenhum jogador do Corinthians fez gol contra o Flamengo nos últimos 5 jogos. É uma coisa preocupante esse excesso defensivo do Corinthians contra o Flamengo. É um número forte, né? É um número forte. A gente viu também. O Ramoninho vai ter quem lidera o ranking de decepção? Atlético Mineiro. Se o Flamengo não ganhar nenhum dos 2 títulos, vai ser o Flamengo. Tá. Total. Tudo bem. Em cima desse assunto de pressão, que o Vanderlei deixou claro, e é verdade, o Flamengo hoje vive uma pressão gigante. Até porque eu até falei isso aqui. Quando o Dorival ele abre mão do brasileiro, ele chama para ele uma pressão muito grande para conquistar os outros títulos. Agora, uma pergunta. Quem entra mais pressionado nessa final dos 2 treinadores? Porque o Vitor Pereira, você mesmo... Final de amanhã, você tá falando. Sim. Você mesmo, Vamp, já criticou o Vitor Pereira. Pô, ele poderia jogar melhor. Na minha opinião, é Dorival. Mas quem entra mais pressionado, Dorival ou Vitor Pereira? Dorival. Fala, nação! Saudações, rubro-negra, nação! Mais um react aqui que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Pra gente poder reagir ao que os comentaristas do programa Bate Pronto, da Jovem Pan Esporte, falaram sobre o nosso Mengão e o duelo de amanhã contra o Corinthians, né? O Maraca, né? Óbvio que o Flamengo é favorito, mas eu quero saber a opinião deles sobre esse jogaço, né? Então vamos embora aí acompanhar. O Thiago Asmar, ele trouxe algumas estatísticas, né, do confronto entre Flamengo e Corinthians nos últimos jogos. Óbvio que o Flamengo leva vantagem, né? Não tem comparação. Então vamos embora acompanhar o que eles falaram, né? Mas antes disso, né, galera? Nação, eu peço o seu like aí para ajudar o canal. A inscrição é opcional, né? Mas se você quiser se inscrever para ajudar o canal também, ficarei grato. E é outra coisa, que eu já ia esquecendo de falar, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto. E é nóis aí. E eu também queria dar os créditos e direitos autorais, né? Ao canal Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link do canal da Jovem Pan Esporte aqui na descrição como créditos e direitos autorais, né? Jovem Pan Esporte do programa Bate Pronto. Tamo junto, nação. É isso aí. Vambora com o react. Reforça isso que eu falei do Corinthians sempre jogar muito defensivamente contra o Flamengo, é que nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, nenhum jogador do Corinthians fez gol. Teve o gol do Rodinei, que foi contra. Mas nenhum jogador do Corinthians fez gol contra o Flamengo nos últimos 5 jogos. É uma coisa preocupante esse excesso defensivo do Corinthians contra o Flamengo. É um número forte, né? É um número forte. A gente viu também, tem esse viu, pilhado. O Giroud foi campeão do mundo sem fazer um gol em final de Copa do Mundo. Não fez nenhum. De repente, chegam na final, a gente não sabe o que isso pode acontecer. As finais são marcadas que é a hora que interessa. Para a história, né? Você via aí mesmo, né? Aqui mesmo como exemplo, os Fla-Flus, né? O Fluminense ganhava, mas nas decisões perdia pro Flamengo, né? Já tinha muito isso. Então é um jogo que todo mundo vai parar o país mesmo, né? Como vai se portar esse Corinthians? Vai sair mais? Será que vai ser aquilo que eu estou pensando em reforçar mais o meio campo? Repete igual, o Adson entra, ou a opção do Mosquito? A gente não sabe, né? Isso é um mistério. Eu sei que vão decidir. Não vejo um absurdo tão grande pelo nível de jogadores que tem o Corinthians, né? Jogadores experientes, acostumados a ganhar título. E o Maracanã, para esses caras aí, vai ser mais um espetáculo para marcar para a história deles. Os caras tudo acostumados a jogar aí em vários lugares do mundo, jogadores internacionais, até os mais novos mesmo. Talvez isso seja uma coisa nova para 2 ali, ó, que já está também jogando há um tempão. O Duqueiroz, uma coisa nova na vida dele, que já está jogando coisa há mais de 3 anos. E o Fausto Vera, é uma coisa nova para ele, mas não vamos esquecer que é argentino. Os argentinos, eles gostam disso, né? Nesse momento. Os demais não. E o Roberto já é acostumado. O Roger Guedes já foi campeão brasileiro. Jogou na China. Já é rodado, não tem essa não. É briga de cachorro grande. Mauro Betti, primeiro, boa tarde. Boa noite, né? Aliás, eu queria um serviço de utilidade privada agradecer aqui ao César Lima, que bateu na traseira do meu carro por 2 motivos. Primeiro, não amassou dele.
Acontece, né? Por isso chega um pouco atrasado. E, evidentemente, agradecer a audiência e o contato direto com o nosso público ouvinte. Quando ele veio, ele falou, pô, Mauro, desculpa. E ele olhou, pô, você vai chegar atrasado no bate-pronto, então você vê. Olha Coisas aí. da Cidade Grande. César Lima, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela generosidade. Acontece, acidente acontece. É um todo, ótimo tá? comentarista, mas não é um bom motorista. Não, mas foi que bateu. Então, A culpa foi dele. O cara vai fazer uma porrada, trânsito maravilhoso e tal. Mas, César, tamo junto aí, valeu e obrigado por não amassar meu carro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa situação do título de Copa do Brasil, porque muito se fala, mas o título mais importante pro Flamengo é a Libertadores. Sim. Claro que é a Libertadores. Óbvio. Só que esse título, eu acho que ele ganha muito peso. Primeiro, são as duas maiores torcidas do Brasil. Sensacional. Ah, não faz diferença. Faz. É um confronto diferente. Claro. É a fiel contra a nação. Rio São Paulo, tudo. Além disso, Mauro, nos dois clubes, a Copa do Brasil, ela não foi conquistada pelos seus principais jogadores. No Corinthians, o Cássio tem tudo. Sim. Ele só não tem Copa do Brasil. Verdade. O Fagner tem pelo Vasco. Não tem pelo Corinthians. Nossa, verdade. Renato Augusto. E no Flamengo, todos esses astros que o Vamp fala, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, todos eles têm Libertadores, brasileiro. O Arrasca tem Copa do Brasil, aliás. Não, contra pelo o Corinthians. Cruzeiro, não pelo Flamengo. Não, eu sei, mas tem ele. Sim, pessoa pelo física, clube. Né? Exato. Isso faz Sim, também. diferença? Acho que faz. Pros jogadores, sim. na sua opinião? Faz. É claro que depende, né, Pilhado, de cada um pouco mais, um pouco menos. Aquela coisa, tem jogador que nem lembra os títulos que ele tem, né, as conquistas que teve. Mas, claro, há uma. No caso específico, começando pelo Flamengo, que para mim é o favorito. Pesa um pouquinho, pô, você tem praticamente tudo, falta a Copa do Brasil, falta. E pela campanha, pelo ano, pelo adversário, pela rivalidade, pelo que for o jogo da Neoquímica Arena, polêmica e tal, pô, até anima ainda mais, né? E no caso do Corinthians, é evidente que depois de um ano meio incertos, o próprio Flamengo muito bem, o maior rival Palmeiras forte, até o São Paulo ganhou um paulista mais recente que o próprio Corinthians, tudo isso acaba pesando um pouquinho, é mais gostoso ainda. E pelo clima espetacular, que é uma final no Maracanã, vai ser sempre, seja ela nacional, seja mundial, como já tivemos, evidentemente, de nível de clube, já tivemos também, claro, em Copas do Mundo, uma a gente perdeu doloridamente, outra a gente nem chegou, claro, em 14. E tem essa coisa das grandes torcidas e das grandes antitorcidas, né? Tanto que se discute no Rio de Janeiro para quem que você vai torcer, como se discute em São Paulo com quem que você vai torcer contra, né? Evidentemente, quem que você vai secar. Assim, a chance de ter uma pane elétrica nas grandes cidades do Rio e São Paulo é gigante, porque o que vai ter de secador ligado, e ao mesmo tempo conheço várias pessoas que falam, tá torcendo contra quem? E a pergunta é válida. Claro que a rivalidade maior é a resposta maior. Se tivesse uma pesquisa de instituto de pesquisa, pensando bem, é melhor não ter. Assim, mas digamos, se tivesse uma enquete, né? Parece que as de internet são mais confiáveis do que os institutos de pesquisa nos últimos tempos, o que não significa dizer que eles não devem existir, que é uma outra gigantesca questão. Mas, enfim, você vai ter essa polêmica. E é uma polêmica válida, né? No caso, por exemplo, do Flamengo, por tudo que o Flamengo tem conquistado, pelo tamanho da torcida do Flamengo e da anti-rubro-negra, aquilo que se dizia há algum ano, a torcida do arco-íris, que eram todas as outras cores contra o rubro-negro, você tem essa discussão. Mas é evidente que também aí, sem exagerar, e há um exagero natural do torcedor, a torcida de São Paulo vai mais torcer contra o Corinthians, a torcida do Rio vai torcer mais contra o Flamengo. Faz parte do jogo. Agora, que isso pesa sim, Pilhado. Um pouco mais para uns, um pouco menos para outros. Porque é o título que falta, né? A gente sempre falou sobre isso, do Abel Ferreira no Palmeiras, que faltava o brasileiro. Falta uma Copa do Brasil. Pro Flamengo, claro, e pro Corinthians. E pesa, Bruno, o fato de serem as duas maiores torcidas do Brasil. Você acha que até pros jogadores, pros treinadores, uma coisa, o Corinthians vai ganhar do Flamengo numa final de Copa do Brasil. O Flamengo vai ganhar do Corinthians numa final de Copa do Brasil. É aquele negócio que até as duas torcidas, uma briga com a outra, não de violência. Mas não, a do Corinthians é maior, ainda a torcida do Corinthians fala que a do Flamengo é terceirizada. Aí o Flamengo fala, pelo amor de Deus, a gente sobra. São mais de 10 milhões de torcedores a mais. No caso, a gente é o Flamengo. Tem essa disputa. Tem, assim, é uma final legal, grande, dois times de grande torcida, dois times gigantes, Rio e São Paulo. Sim, o que muitas vezes é dito, né, sobre o Flamengo estar em duas finais, e é uma coisa que eu concordo, o ano do Flamengo será avaliado pela maior parte das pessoas entre ganhar e perder a Libertadores, principalmente, né? Fazendo assim os cenários, o Flamengo ganha a Copa do Brasil e perde a Libertadores. A avaliação vai ser de um ano péssimo. Ou o contrário, ele perde a Copa do Brasil e ganha a Libertadores. Ano ótimo. Vai ser essa avaliação, no fim.
E claro que se ele perder a Copa do Brasil, daqui até a final da Libertadores, são 10 dias, né, do dia 19 ao 29, vai ter uma pressão maior. Ele vai ainda mais pressionado para decidir a Libertadores. Mas se ele ganhar a Libertadores, esquece tudo. Como aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras, ano passado, o único título foi a Libertadores. E esqueci, anulou tudo. Ninguém fala de CRB, ninguém fala de nada. Ganhou a Libertadores, acabou. Então acho que com o Flamengo vai ser mais ou menos isso. O título da Copa do Brasil é legal, importante. Se ganhar, vai ficar feliz, vai comemorar. Se perder, vai ter cornetagem, pressão. Mas vai definir o ano dia 29. Se ganhar, é tudo maravilhoso. Se perder, é tudo uma porcaria. Vai ser por aí. Eu acho que... E aí depende do momento do time. Do Dorival. Sim. Se o Dorival ganha essa Copa do Brasil e não ganha a Libertadores, eu acho que ele cai. É possível. Se ele ganhar a Libertadores, ele fica. É isso. Você acha que ou vai parar para Ou vai para seleção. Ou vai para seleção até. Um dos dois. Ou vai até para seleção. Pois é uma loucura total isso aí do cara por um jogo ser demitido ou ir parar na seleção, mas o nosso futebol brasileiro ele é completamente maluco e insano. É assim mesmo. Eu já desisti de ficar tentando lutar contra. É isso e acabou. Eu dou minha opinião e Estamos exportando isso. Seja resiliente. Não, já larguei mão. Eu dou minha opinião e acabou. Mas eu não vou querer mudar o que fazem aí. Sobre isso eu queria dizer o seguinte, é claro, né? É óbvio que é mais importante a taça da Libertadores do que a taça da Copa do Brasil. Muito mais importante. Não, é mais importante. Muito mais importante é a questão muito mais importante. Eu respeito. A única coisa que eu acho é o seguinte, que uma vitória na Copa do Brasil não pode ser desconsiderada, tipo assim, olha, ganhou, é bom, tudo bem, mas, tipo, eu vou brincar com isso, Miss Simpatia. Eu não considero isso. Primeiro que, embora seja ricão, o Flamengo vai ganhar uma grana respeitável. E o Corinthians é a mesma coisa, claro. Mas se for campeão, primeiro. Segundo, vai ter um carnaval no Maracanã. E fora do Maracanã. Tá certo? Quer dizer, e para o jogo seguinte, menos, digamos assim, neblina. Não vai ter, dar uma relaxadinha legal na carga de expectativa, que é importante. O Corinthians e o Flamengo vai para disputar a Libertadores de novo como favorito. De novo como favorito. O time só chega como favorito. Então eu considero que, claro, é mais importante a Libertadores, eu sei disso. Mas eu não minimizo, eu sei que não é minimizar que vocês estão colocando, você, o Asmar, está colocando, não é isso. Mas é importante para valer, porque se não ganhar, vai ter cornetagem. Não vamos nem fazer cornetagem, porque não é tão importante. Vai ter cornetagem. Então é importante, é muito importante essa taça para o Flamengo. E é interessante, né? Eu acho. Né? A gente falou alguma coisa há pouco, Vanderlei, sobre, por exemplo, o título da Supercopa. É sempre importante e tal, mas ele é muito mais pesado para quem perde do que para quem ganha. Lógico. Né? Que é uma coisa, ela é bem brasileira. A gente estava conversando ontem com o Flávio, estava discutindo com ele, que a gente, infelizmente, e culpa nossa da imprensa, a gente está começando a fazer umas contas absurdas. Foi a discussão que eu tive com o Flávio ontem e com alguns outros colegas outras vezes. A gente está colocando, e aí eu sempre jogo para o Pelé, já que é outro parâmetro de outro universo, né? Então, assim, o Pelé ganhou só 10 campeonatos paulistas. E perdeu agora, não lembro quanto, mas acho que são de 7. Quer dizer, é como se falar, não, o Pelé perdeu 7 paulistas. Sim, ele ganhou 10. Então a gente está fazendo as contas absurdas, para não dizer, em alguns casos, até abjetas. Pô, você tem que pegar os títulos que o cara ganhou, não os títulos que o cara perdeu. Então o Brasil, por exemplo, são 22 Copas, eu não sei. 21. 21 Copas. O Brasil é penta, ou seja, perdeu 16, até porque é o único que jogou. Então o Brasil é uma porcaria porque perdeu 16 Copas e, entre aspas, só ganhou 5. Grande título, mais normal é você ter mais derrota do que vitória. Até por uma questão esportiva, não é só esportiva, é matemática. Brasileiro. 17, né? Pois é, brasileiro. Tá indo para 17 agora? O quê? Não, para de designar você. Isso é uma pena. Honrando o nome. Então, assim, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, agora, são 20 clubes, né? Então, qual é a menor chance de ser campeão? É um cara e 19 perdem. Ainda mais nessa coisa que o Nelson Piquet falava antigamente, que o vice é o primeiro perdedor, enfim. Então, assim, mas dá para tirar uma grande parte desses todos, né? Não. Se você for ver, 6 disputam. Não tô nem falando isso. Eu tô falando, não tô falando da qualidade de campeonato, aquela coisa que a gente exagera. Não, são 15 postulantes. Das grandes ligas, o Brasileirão, para mim, é mais equilibrado, não é o melhor. Mas, realmente, quem acaba um campeonato são
ainda mais no Brasil, são 19 perdedores. E mesmo que não fosse no Brasil, é um campeão no mundo inteiro e 19 que não ganham. Mas então, a chance é maior de você não ganhar do que ganhar. Que tem que Mas, Wander, eu acho que um tema legal que você levantou é o dinheiro, né? É o dinheiro. Essa Copa do Brasil, por exemplo, são 60 milhões de reais no cofre dos dois clubes. Mais Libertadores, embora os dois vão também. A Libertadores, a Libertadores são 82 milhões e você vai pra e 700 mil reais. 82 milhões e 700 mil. É grana, né? Mas vai pra Libertadores, vai pra Supercopa do Brasil. Pô, sim, e a Copa do Brasil são 60 milhões de reais. É grana. Isso o torcedor às vezes não pensa, mas a diretoria pensa em muito. Muito, claro. E o torcedor, não sei se pensa com essa profundidade, mas o elenco deve pensar, o treinador deve pensar. Porque você trabalha num clube muito que tem um cofre razoavelmente sob controle, é mais tranquilidade. Pode surgir um investimento, uma renovação contratual. É muito importante, não é uma coisa, não misturem as coisas, não. Faz parte do conjunto da obra. E ainda pegando o ganchinho da conversa anterior, o Mauro estava falando que só ganha um, né, Mauro? Isso. É o campeão, tá certo. Por isso que eu acho que tem que levar muito a sério o ranking de expectativa. Boa. Vai começar devia existir um ranking de expectativa. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Qual é a sua expectativa? Quando começou? Palmeiras, Flamengo e Atlético. Sim. Certo? A expectativa de que um desses caras Eu ainda falava que o Corinthians podia surpreender, talvez. Então, não. Talvez G4, sim. Aí qual é o outro grupo lá? Eu não preciso citar nome. Outro grupo. Esse grupo aí tem jeito de conseguir uma vaga para Libertadores. Não é esse o discurso? Pronto. Se esse grupo que a gente falou na abertura do ano conseguiu uma vaga para Libertadores, era o que você esperava dele. Qualquer coisa acima é uma surpresa. Certo? E esse daí, se pegar a Sul-Americana, já vai estar feliz da vida. Sim. Aí o clube pega, o time pega, atingiu o objetivo. Mas não foi para a Libertadores. Mas não era a sua expectativa. Perfeito. A sua expectativa era de Sul-Americana. Ele ficou na Sul-Americana. Aí tem aquele vácuo. Não é isso? Esse não vai para cima nem para baixo. Frustração total. E esse tem que acender vela para não cair. Esses daí tem que ser enterrado. Se não cair, já é um grande sucesso. Se cair, confirmou-se a fragilidade. Então, o ranking de expectativa é que muitas vezes é esquecido, né? O cara que você esperava que desde o início que fosse para a Sul-Americana, você acha que frustração, o cara não foi para a Libertadores. E tem uma coisa que é meio maluca, que às vezes quando faz uma boa campanha, um time que todo mundo fala, no máximo Libertadores, aí ele briga pelo título em certo momento, certo. É líder ou vice-líder, aí ele termina em quarto. Ele tem uma quedinha, ele era líder, termina em quarto. Fracasso. É tudo a expectativa. Se esse mesmo time fica o campeonato inteiro, quarto, quinto, termina em quarto, fala, ótimo. Desculpa, já citando um caso que eu acho que é o caso que você pensou, o São Paulo do Diniz, do brasileiro. Era time para quarto lugar. Chegou na posição perfeita. O problema é que criou uma expectativa, abriu 7 pontos, aí crise no Diniz. Não, ele fez, eu acho que um trabalho muito bom. Dentro do esperado no nosso caso, mas assim, teve uma queda, ok. Se fica o campeonato inteiro, quarto, quinto. E o pior, se fica em oitavo e sobe para quarto, vão achar o Ramonismo vai demitir por isso. Quem lidera o ranking de decepção? Atlético Mineiro. Se o Flamengo não ganhar nenhum dos 2 títulos, vai ser o Flamengo. Tá. Total. Tudo bem. Tá bom. Mas tá vivo em 2 finais por enquanto. Sim. Tá o Flamengo, se não ganhar os 2 títulos, o que é o Flamengo? Isso é visão de longe. Eu reconheço que o Thiago Asmar e o Mauro César têm uma visão muito mais nítida do que pensa a torcida do Flamengo. Que é o seguinte, se não ganhar, vamos admitir, não ganhou hoje, passou o Corinthians e não ganhou a Libertadores. Não vai ser campeão brasileiro. Para não ficar muito desastre na região, não pode ficar atrás do Fluminense, que é vizinho. Tem nada disso. Eu sei, tá bom. De ficar atrás do Fluminense. Eu sei. É vexame de qualquer jeito. Se não ganhar título, vai esquecer o Fluminense, esquece até a mãe. A torcida vai falar, tá de brincadeira, não ganhou nada. Calma, a mãe do Tigre não vai ser esquecida. Mas é óbvio, nesse momento pode ser. Por que você descredencia tanto o Fluminense? Eu não descredencio. Agora, é óbvio que o flamenguista não vai nem ligar se ele tá na frente ou atrás do Fluminense. Não. Se ele perder Copa do Brasil e perder Libertadores, é vergonha, vai ficar revoltado, vai cobrar do Dorival, vai cobrar da diretoria. Eu tô falando pelo que eu sei.
o torcedor do Flamengo não vai ligar de ficar na frente ou atrás do Fluminense. Nem vai se importar. Não vai, porque a vergonha é 2 anos seguidos investindo uma fortuna e não ganhando o título de expressão. É isso. A cobrança do torcedor do Flamengo vai ser isso. Dessa maneira que você fala, o Flamengo está pressionado para valer. Mas muito. Sim. O Flamengo está muito aspecto, pressionado. Sim. Nesse aspecto, sim. Claro que está pressionado, porque no ano passado já foi uma pressão gigante, que não ganhou nenhuma das grandes competições. E esse ano, Vanderlei, contratou mais Everton Cebolinha, Vidal, gastou uma fortuna. Que é um elenco ainda melhor Varela. em qualidade e quantidade do que tinha ano passado. Sim. E mantendo os principais jogadores da base. Da base Esqueceu do do time Érico, base. Pulgar E e com a Varela. base subiram jogadores ótimos como o Vitor Hugo, a afirmação do João Gomes. Quer dizer, o elenco do Flamengo e o futebol do Flamengo está melhor e mais consistente do que do ano passado. Desde 2019 é o melhor momento do Flamengo. Se vai repetir 19 em relação ao Libertadores, ele vai saber dia 29. E é favorito. Só fugindo. Vampi, a gente vai para um break rapidinho na TV Jovem Pan. Galera, fala, Vampi. Só fugindo, o Corinthians é o time que tem mais torcida local, né? Como assim? Assim, No seu estado. Até pelo tamanho do sim. estado de São Paulo. também, Sim, pelo tamanho. também, com certeza. Sim. Com certeza. Por que você puxou essa conversinha Não, agora? que você falou não, que era maior torcida. A gente sabe que é, mas eu tô falando assim que eu escutei E que Ele queria e tirar número- essa que- dúvida. que Sim, dentro do seu estado, sim, até porque São Paulo é bem maior que o Rio de Janeiro. Sim. Tranquilo. O Corinthians dentro do estado é Agora, maior. mas é interessante a pergunta, Bessa. A porcentagem em relação em número absoluto, a porcentagem de torcida, eu não confesso não saber esse dado. Mas claro que tem nessas pesquisas todas, e todas mais ou menos batem, né? Lembrando sempre, no caso de torcida, tem margem de erro e tal, ia ser mais fácil você assumir a sua torcida do que, por exemplo, seu voto. Né? Agora, em cima desse assunto de pressão, que o Vanderlei deixou claro, e é verdade, o Flamengo hoje vive uma pressão gigante. Até porque eu até falei isso aqui. Quando o Dorival ele abre mão do brasileiro, ele chama para ele uma pressão muito grande para conquistar os outros títulos. Agora, uma pergunta. Quem entra mais pressionado nessa final dos 2 treinadores? Porque o Vitor Pereira, você mesmo. Final de amanhã, você tá Sim. falando. Você mesmo, Dorival. Vamp, já criticou o Vitor Pereira. Pô, ele poderia jogar Na melhor. minha opinião, é Dorival. Mas quem entra mais pressionado, Dorival ou Vitor Pereira? Dorival. Você vê que o Corinthians tá louco aí pro Vitor Pelo Pereira favoritismo. renovar. O Corinthians tá louquinho pra o Vitor Pereira renovar. O Vitor Pereira ele tem uma segurança que o Dorival não tem. Se perder amanhã, não ganhar o título e o Vitor Pereira chegar na quinta-feira, do jeito que for, bora, quero renovar. Mas bota aí, renova. Com o Dorival já não sei se acontece isso. É que tem a final da Libertadores, É. no caso, assim, digamos, da quinta-feira, Dorival, pós-jogo. Dorival fala assim, na quinta-feira, perdendo o título, eu quero renovar hoje. Não sei se a diretoria do Flamengo faz isso. Ah, Não vai renova esperar. por nada. Vai esperar. Então, mas E se fosse mas o Jorge Vitor Jesus, Pereira, você Tele falando, o Vitor Santana? Pereira, se chegar hoje ou amanhã pós-jogo, perdeu, não sabe, tomou uma sapeca aí. Não, depende, pois é. Ó, a gente tá voltando aí. Depende do tamanho, Calma aí, depende calma aí, a gente do tá derrota. voltando pra TV Jovem Pan. Agora, ó, estamos de volta. De volta à TV Jovem Pan. Agora multiplataformas, como diz o Vamp. Você tava com a palavra. Então, Dorival bem mais pressionado do que Vitor Pereira nessa final. Se o Vitor Pereira perde o jogo, ou perde a final amanhã, e se chega, pega a ponte aérea, uma horinha de volta em São Paulo, e fala pro Duílio, vamos lá que eu vou renovar, vou ficar aqui o ano que vem com vocês. Vai assinar. O Dorival já não sei se acontece isso com ele. É impensável, depois do jogo de amanhã. Bom, o Corinthians já disse aqui que eu tenho a sensação que o Vitor Pereira vai continuar e acho que o Corinthians já sabe que ele vai continuar. É só uma sensação, não é informação. É impensável achar que se o Flamengo ganhar amanhã um título, a diretoria do Flamengo proponha a permanência do Dorival para o ano que vem, antes da final da Libertadores. É isso aí, Tico. Vai, pergunta ótima, Ué, eu vou, professor. mas eu falo. Por Aqui você eu não sim? corro não, irmão. O que Por você você acha? sim? Não acha renova. que O Flamengo, eu acho que não renova com o Dorival antes da Libertadores. Eu digo pela com certeza, entrevista. claro. Pela entrevista que a gente fez com o Marcos Braz, no Reis da Resenha. E vou dizer uma Eu coisa. pergunto pro não, Marcos, acho absurdo. Mauro, só deixando claro, eu pergunto pro Marcos Braz. Ó, o Flamengo quer renovar com o Dorival? Queremos renovar com o Dorival. Aí eu pergunto 3 vezes. Independente da conquista de títulos, aí ele, queremos renovar com o Dorival. Falei, tá bom. Mas independente da conquista de títulos, ele, você é bem treinado pra fazer o que você faz. Mas eu sou bem treinado pra fazer o que eu faço. Até porque é político. Queremos renovar com o Dorival. É vereador. Então, ele deixa claro que se o Dorival não ganhar,
Não fica. Pode até porque ficar, vai ter pressão em cima dele. mas eu até prefiro Tá, nesse não caso vale. o Marcos Se Braz. ganhar amanhã, não muda isso? Não. Não. Tem que ser Libertadores. Eu acho que espera a Aí Libertadores. vai falar, é 29, é sábado, é igual aqui ou tal. Mas eu não acho nem que seja nesse caso específico responsabilidade ou culpa, é muito forte do Marcos Braz. É do futebol. Eu acho até melhor do que falar, como foi falado agora recentemente. O caso, por exemplo, e não criticando o que foi feito à época pelo Palmeiras, o Filipão, numa quinta-feira, deram antes do jogo contra o Flamengo, deram o Alexandre Matos, deu uma entrevista em nome do Palmeiras, falou, não, o Filipão está mantido como treinador, no domingo perdeu, foi demitido, e o Filipão, né? Com a história que ele tem, e na história que ele tem, identidade que ele tem com o Palmeiras. Então, assim, eu acho melhor falar isso. A dele com o próprio Duílio do Corinthians. Também. Ou como se falou à época, quando o São Paulo demitiu não, é isso que eu queria falar, já dando spoiler errado aqui. O São Paulo, depois de 3 anos maravilhosos do Muricy, tricampeão brasileiro, demitiu o Muricy em 2009 e assumiu o Ricardo Gomes, depois de ser eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores, Cruzeiro que viria a ser vice-campeão. Aí deu 1 ano de contrato ao Ricardo Gomes, acabou o contrato do Ricardo Gomes e o Ricardo Gomes não ficou. E o São Paulo dizia oficialmente que não havia demitido o Ricardo Gomes, apenas não havia renovado o contrato. Meu Deus do céu, diabo do planeta, a gente tá vendo aí cara. no futebol mundial um monte de coisa. Agora, assim, um exemplo bom aí pra... A gente tem que ver é o Arsenal, né? É um dos times que mais gasta né? no futebol mundial, situações de jovem. Né? Na temporada passada ele consegue perder a chance de voltar à Liga dos Campeões pro Tottenham. Que é o maior rival dele. E era pra mandar todo mundo embora, que o Arteta já tá lá 2 anos seguidos e não consegue levar. Os caras deixam o Arteta, traz reforço e hoje tá liderando na Premier League. É uma outra época. O Mauro Beto falou Só um rapidinho, negócio aí. desculpa. O Ferguson, 7 anos para ganhar o primeiro campeonato inglês. O Mauro Beto falou o negócio porque ele acha que me engana que eu gosto. Esse negócio de não renovar o contrato e demissão. Você acha isso? Total, né? Não, eu sei. A gente sabe. Total. Eu acho mais me engana que eu gosto quando existe a frase comum acordo. Ah, não. Essa é que Essa, sim, me engana que eu gosto. O Jorge Jesus. Mas quase empataram. Vamos supor, se o Jorge Jesus está no Flamengo e continua trabalhando, Nível. e o Flamengo chega nesse nível no momento que está, de perder o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, ele teria esse fôlego. O Abel Ferreira, vamos supor que o Palmeiras, que não vai acontecer isso, mas se o Palmeiras tropeçasse em 3 jogos e o Inter botasse frente e o Palmeiras não perdesse ganhasse esse brasileiro. O Abel ia trabalhar o ano que vem tranquilo. E pelos Ele ia ser títulos criticado, passados. Muito. Mas não ia qualquer um perder do o carro. Flamengo, se não fosse o Jorge Jesus, Tranquilo. tivesse no Flamengo, não ia tranquilo, com começar certeza não. Pelos títulos passados, que é o mesmo caso do Abel. O Abel, se ganhar como deverá ganhar o brasileiro, não vai estar tranquilo. Vai estar cornetando. Já para ter ganhado antes, onde se viu empatar com o São Paulo, bota o Hendrick e tal. Mas Só tira a palavra não. tranquilo. Não, tranquilo não. Que lá, Ninguém no Palmeiras é tranquilo. Não, no futebol não tem nada Assim, tranquilo. ele não, vai mas ser o Abel, ele não o seria Abel- demitido. Não, demitido não. Não seria demitido. E no Flamengo, Mas acorda se não aberto. fosse o Jorge Jesus, qualquer um que te fosse, vai ser demitido. Sim, Vai ser demitido. qualquer um. Qualquer um. A não ser o Jorge Jesus. Aconteceu com o tivesse Renato. consequência. O Corinthians foi 5º colocado no campeonato passado? Foi. Foi. Foi 5º. Foi. Hoje ele é o 5º colocado. Perfeito? O time do Corinthians hoje... Vander, antes de você pegar a palavra, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan. Estamos voltando, hein? Dá pra ter um sinal sonoro de só? e volta pronto? à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira pedindo a palavra. Sinto sempre uma apunhalada. Mas Eu diria pelas costas, viu, Vanderlei? Na verdade é assim. Não. Mas o que é mais uma apunhalada para São Sebastião? Flechada, tudo. Não, tem que chamar mesmo porque é muito importante. Olha, eu queria só dizer o seguinte: o Corinthians tem um time melhor em relação ao ano passado. Hoje. Tá mais ajeitado. Pô, bem melhor, né? melhor. Qualidade e quantidade, nem se compara. O Vitor Então, recebeu bem mais Então, resposta o ano passado o Corinthians era dirigido pelo professor Silvinho, né? Ele terminou em 5º lugar, né? O Brasil. Então, eu esperava o Corinthians com melhor desempenho e melhor na classificação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que também eu me incorporo àqueles que entendem que o Corinthians poderia jogar melhor do que está jogando hoje, poderia ter feito um papel melhor do que fez até agora. Ponto. Disputar o título amanhã é muito importante para o Corinthians, muito importante para o Corinthians. Eu acho que se perder, não vai
depender, o título de amanhã não depende nada na permanência ou não do professor Vitor Pereira. Se perder, se o professor Vitor anunciar na coletiva, vou continuar, está tudo certo. No momento da derrota, ele anuncia, já acertei, vou continuar, e fim de conversa. O Dorival melhorou o Flamengo. Comprovadamente, pegou o Flamengo não só baleado tecnicamente dentro de campo, mas um maior salseiro fora de campo. Né? Uma zona, uma confusão depois que Paulo Souza foi embora. Né? Então, é isso. Eu acho que os dois estão fortalecidos. Por isso que eu entendo que, claro, eles, eu digo, Asmar, o Mauro, quem conhece muito mais o Flamengo do que eu, que se não ganhar Libertadores, um abraço, PT, saudações. Eu não sei, eu ainda vejo um fundinho aí, se ele ganhar a Copa do Brasil e disputar a Libertadores, não ganhar por uma circunstância, o time jogou bem, não ganhou, eu acho que existe uma grande chance, porque eu sempre vou perguntar o seguinte, quem será contratado? Quem será contratado se o Dorival for embora? É isso. Agora, Bruno, os dois treinadores, a gente fala do Vitor Pereira e do Dorival. Qual deles pode ser mais decisivo num jogo como esse? Porque o Vitor Pereira tem mais currículo, tem mais carreira internacional, chegou no Brasil como o treinador mais bem pago. Hoje o Abel Ferreira ganha mais depois da renovação. Ganha uma fortuna, mais de 1 milhão por mês. E do outro lado o Dorival, que é um bom treinador, mas foi campeão de uma Copa do Brasil. É o título de expressão que ele tem no currículo. Estava no Ceará, veio para o Flamengo. Quem pode ser mais decisivo hoje, amanhã e por quê? Eu acho que os dois, claro, vão ter a sua participação, mas eu acho que, no geral, uma conquista do Corinthians, por exemplo, ela vai cair muito mais no colo do Vitor Pereira. Sim, também. Se o Corinthians ganhar, vai ficar muito mais assim os méritos vão ser dados ao Vitor Pereira, porque o time é inferior e provavelmente se o Corinthians venceu, eu imagino um cenário em que vão exaltar muito assim a parte tática do Corinthians, que ele se defendeu bem, aproveitou os espaços, aproveitou os erros do time do Flamengo. E se o Flamengo ganhar, que eu acho até um pouco injusto, mas pelos talentos que tem, a maioria vai colocar os méritos na qualidade do time. Verdade. Não assim que no treinador. E o treinador foi importante para reorganizar também na parte fora de campo. O Dorival, eu vejo até hoje que ele fica muito preocupado com a administração do elenco. Né? Ele dificilmente, por exemplo, ele tiraria ele mudaria o time para a final da Libertadores. Acho que o time que vai jogar a final da Libertadores, se não tiver ninguém machucado, é o time que a gente sabe lá, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Então é isso aí, nação, mais um react aqui concluído com sucesso, né? Espero que vocês tenham curtido aí, né, esse react. Vamos comentar um pouco aqui o que os comentaristas falaram, né? Eu separei alguns tópicos aqui, né, que eles falaram. O Vampeta, no começo do react, né, ele chegou a falar sobre que o Timão, o Corinthians não deve sentir a pressão, né? Não o Corinthians especificamente, mas alguns jogadores que tinham uma carreira vitoriosa, né? Passagem na Europa, que jogaram em vários estádios, como o Yuri Alberto, novo, mas já jogou na Europa. Renato Augusto, Roger Guedes já foi campeão brasileiro e falou que alguns jogadores não vão sentir a pressão do Maracanã. Eu discordo, entendeu? Especificamente, se o Flamengo fizer 1-0 logo no começo do jogo, eu tenho certeza que o psicológico dos jogadores vão ficar abalado pelo simples motivo. Eles vão estar jogando no Maracanã com 70 mil pessoas, a pressão absurda. Vai ter que sair, vai ter que se expor para tentar buscar o empate contra o Flamengo no Maracanã. E outro ponto, se ele se expor muito, eles podem deixar espaço no sistema defensivo para o Flamengo. Então é isso, essa é a minha opinião em relação ao Corinthians. Se o Corinthians levar um gol logo no começo do jogo, né, ou especificamente no primeiro tempo, óbvio que o Corinthians vai ter que se abrir para poder conseguir empate, minimamente. E se o Corinthians se abrir, se expor muito, né, fizer a trocação com o Flamengo, né, mesmo o Flamengo já ganhando o jogo de 1-0, o Corinthians pode levar 1, 2, 3, 4, um gol atrás do outro, né? Óbvio. E qualquer time que tentar trocação com o Flamengo, a chance do outro time adversário que está jogando contra o Flamengo se dar mal é muito grande. Alguns pontos aqui também que ele tocou, né? O Thiago Agemar tocou sobre a premiação da Copa do Brasil. A premiação é uma premiação muito boa.
tanto pro clube, pros jogadores também, e com uma maneira pros jogadores. Geralmente os jogadores recebem bicho. Pela uma premiação dessa, gigantesca, na faixa de 60 a 80 milhões, né? Arredondando tudo. Tu acha que os jogadores não recebem bicho? Vai receber. Se você ganhar de cada jogador, vai receber 1 milhão e pouco. Óbvio. Então os jogadores têm aquele ânimo de conquistar esse título, ainda mais pelo bicho, né? E a premiação total que o clube deve receber e entrar no currículo de cada jogador, né? Fui campeão da Copa do Brasil. Então isso importa muito. Outro ponto aqui também, né? Que eles comentaram falar sobre o elenco. Esse elenco do Flamengo, óbvio, é disparado melhor que o elenco de 2019. Disparado. Também, o Flamengo tem várias peças de reposição. O melhor elenco desde 2019 para cá. O futebol não se compara. Teve uma época que se comparou no começo, né? Mas aquele futebol do Jorge Jesus, né, durante 5, 6 meses, foi um futebol constante. O Flamengo manteve em alto nível, né? Esse futebol, né, o Flamengo manteve no início do Dorival, caiu, está mantendo uma regularidade. Regularidade, né? Não aquele futebol desde quando o Dorival começou, mas esse elenco tem todas as peças, né, para manter um futebol de excelência e o futebol que o Jorge Jesus conseguiu manter, né? Não com muitas peças de reposição, né? Só a gente pegar aí o Vidal, Cebolinha, Varela agora aí, mas quem? Tem o Pablo, Ayrton Lucas, que chegaram também. Então, o Léo Pereira. Léo Pereira que chegou e no começo não foi tão bem, né? Mas agora tá mantendo um alto nível. Então, o Santos agora. Então, o Flamengo tá mantendo um alto nível. Outros pontos que ele também tocou aqui, né? Quem chega mais pressionado para essa final? Dorival ou Vitor Pereira? Na minha opinião, eu concordo com o João Pedro. O João Pedro falou que o Dorival chega mais pressionado sim, pelo simples motivo do JJ. Então, todos os treinadores que virem após do JJ vai ter aquele nível. JJ manter esse nível aqui de campeão, sei lá o quê. Todos os treinadores que vai vir após o JJ vai ter aquela pressão de manter aquele nível. Então, o Dorival, óbvio que ele tem uma pressão gigantesca nas costas dele de conquistar esses 2 títulos. Simplesmente. E pelo óbvio motivo que o Flamengo perdeu a Libertadores no ano passado, né? E ninguém quer ficar nas costas, né? Tanto o clube e os jogadores ter perdido 2 finais de Libertadores consecutivas. Simplesmente isso. Isso vai entrar na história do jogador, né? No currículo do jogador. Tu perdeu 2 finais de Libertadores e tá falando de quem em seguida ainda. Então, nenhum jogador quer ter isso nas costas e na consciência também, né? Então, o Dorival, ele chega muito pressionado e ainda, né, o Dorival não tem um título de relevância. Esperando um título da Copa do Brasil, né? Foi em 2010 ou 2011, né? Então, o Dorival chega muito mais pressionado. E a renovação do Dorival com o Flamengo depende muito desses títulos. O Vitor Pereira não. O Vitor Pereira, se chegar, perder o título e falar, vai renovar. Óbvio que o excelente trabalho que ele fez com poucas peças de reposição, né? Um time, vamos dizer assim, dá pra quebrar o galho. Eu sofrendo muito com questão física, ele conseguiu fazer um excelente trabalho até o momento. Mesmo se não conquistar o título, ele deve ficar e renovar, né? O Corinthians deve renovar com ele pelo excelente trabalho, né? E o jornalista, o comentarista falou também, esse nome dele, sobre a melhoria do Flamengo com o Dorival, né? O Flamengo, após Dorival, o Flamengo com o Dorival é um Flamengo totalmente diferente. Se a gente analisar o time com o Paulo Souza e agora o Dorival, não tem, é o mesmo time. Praticamente não chegou nada de diferente, né? Nada de diferente. Tirando 1 ou 2 peças ali. O Dorival transformou o time do Flamengo fazendo comparação com o time de 2019. Não tem como. Paulo Souza tentando inventar 3 zagueiros, sei lá o quê. Everton Ribeiro de lateral. Tentando inventar várias coisas. E o Flamengo demorou até para demitir Paulo Souza. O Dorival chegou questionado, né? O Dorival era o cara certo para assumir o Flamengo. Chegou, botou o trabalho, né? Tentou conter o ego dentro do elenco, a soberba dentro do elenco de alguns jogadores. Botou o time titular, time medalhista para jogar. Nas primeiras 3 rodadas não deu bem.
ele chegou aqui, agora eu vou fazer do meu jeito. Tá jogando bem, chegou nas 2 finais, óbvio que abriu a mão do brasileiro, então acaba pisando muito para ele poder conquistar os títulos da Copa do Brasil e Libertadores, mas é aquilo, o Dorival teve uma melhora gigantesca com o Flamengo, né? Não só que ele conseguiu recuperar alguns jogadores como Rodinei e Léo Pereira, na minha visão, o Thiago Maia também voltou a jogar em alto nível, o Gomes já continuou mantendo, rendendo, ele achou uma nova função para o Gabigol, né? Não é mais goleador, mas agora é um homem de, vamos dizer assim, de articulação e de piada de posse de bola, chega lá para bater pênalti, finalizar, fazer alguns golzinhos de vez em quando, achou um lugar para o Pedro, quase ninguém conseguiu achar, nem muitas essa contestação. Será que o Pedro Gabigol consegue? Então o Dorival já tinha isso em mente, conseguiu encaixar o Pedro também, então o Dorival achou vários pontos ali, né? Óbvio, tá encaixando alguns jogadores, né? Everton, Cebolinha e Vital praticamente é o 12º jogador do time, entra praticamente todo o jogo. Então o Dorival deu outra cara para o Flamengo e agora chega nas 2 finais novamente como favorito, como aconteceu no ano passado com o Renato Gaúcho. Né? Então é aquilo. O Renato Gaúcho teve um crescimento exponencial, depois caiu. O Dorival cresceu exponencial, caiu um pouquinho, mas continua constante ainda, o Flamengo. Quando o Flamengo apresenta. Mas é isso aí, esse que foi um tópicos que os comentaristas falaram aí, né? Eu comecei a comentar aqui junto com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí do react aí. Tamo junto, é nóis aí. Vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. E é isso aí, nação. Um abraço para todo mundo aí. E aqui nos comentários, né, vai deixando o seu palpite para o jogo, né? Entre Flamengo e Corinthians, que vai acontecer dia 19. Tamo junto. Meu palpite é 3-0 Flamengo. Espero estar certo. E é isso aí. Junto. E um abraço a todo mundo lá. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é isso aí.